Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de informática e a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos computadores, como que eles surgiram, de onde que eles vieram, né? E o que aconteceu até chegar nos dias de hoje, onde a gente tem essas máquinas aí que a gente utiliza no dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o computador, ele nada mais é do que uma máquina de calcular gigante. Ele é uma calculadora que ele trabalha somente com contas. O tempo todo ele está realizando contas. Mas aí a gente pensa, professora, quando a gente entra no Word ou quando a gente entra na internet e tal, o computador está fazendo conta? Sim, o computador está fazendo conta. Porque ele trabalha lá na linguagem dele com zeros e uns. São só zeros e uns. E aí, esses zeros e uns transformados, eles viram uma linguagem e aí eles conseguem mostrar pra gente as coisas que ele tá fazendo de uma forma que a gente entenda. Mas lá por dentro, ele tá sempre trabalhando com contas. Então, de certa forma, a gente vai ver também um pouco da origem das calculadoras. E inicialmente, lá em 3500 a.C., houve a necessidade de criar um instrumento para fazer contas. Por quê? Contar nos dedos já não estava sendo suficiente. Eles precisavam de um instrumento para fazer contas maiores do que os dedos permitiam. Então, lá em 3500 a.C., eles criaram esse instrumento aí que vocês estão vendo na foto, que se chama ábaco. Parece muito com aquele instrumento das criancinhas de ficar levando bolinha de um lado para o outro da linha, assim, né? Esse instrumento aí possibilitava fazer contas bem maiores do que os dedos possibilitavam. Então foi a primeira máquina de calcular da história. Lá no século XVII, já muitos anos depois, quase 4.000 anos depois, um cara chamado John Napier, ele teve necessidade de inventar alguma coisa que calculasse a tabuada, para que ele não precisasse ficar toda hora calculando a tabuada na mão. Então ele inventou um negócio chamado ossos de Napier, que nada mais era do que pedacinhos de bastõezinhos assim de madeira com a tabuada gravada neles. E isso facilitava a vida deles na época, tá? Depois, em 1642, veio um cara chamado Blaise Pascal. O pai do Pascal, ele trabalhava como agente fiscal. E aí o Pascal, com o objetivo de ajudar o trabalho do seu pai, ele resolveu que ele iria criar uma máquina, essa máquina aqui da foto, para poder fazer contas de mais e de menos. Então essa máquina aí, chamada de La Pascaline, ela fazia contas de soma e de subtração. Após o Pascal, veio um cara chamado Leibniz. Esse cara aqui, ele modernizou a máquina do Pascal e ele adicionou duas operações, que são a multiplicação e a divisão. Então, essa máquina aqui do Leibniz, ela já fazia as 4 operações básicas da matemática, que era a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Já era uma máquina até bem completinha. Depois, lá em 1801, veio um outro cara chamado Joseph Marie Jacquard. Esse cara aqui, ele não tinha nada a ver com a parte da informática, não mexia com calculadora, não era matemático, não era astrólogo, não era nada. Ele fazia tecido. A função dele era fazer tecido. Para fazer tecido, ele utilizava as máquinas de tear. A máquina de tear é aquela que a gente vê nos filmes, que o pessoal trança os fios lá e aí empurra. Aí trança o fio e empurra. E aí ele pensou assim, mas toda vez que eu quero fazer um desenho diferente no tecido, eu preciso reprogramar toda a minha máquina. Então eu vou fazer um esquema aqui para que eu não precise reprogramar toda a máquina cada vez que eu queira mudar o desenho do tecido. Então ele pegou, usou esses cartões perfurados aqui, e cada tipo de perfuração do cartão era um desenho de tecido que a máquina fazia. Isso aí deu a ideia, mais futuramente, de programar computadores. Por quê? Porque esses cartões perfurados inseriam na máquina e a máquina lia esse cartão e através desse cartão ela tinha um programa, ela tinha uma instrução do que fazer. E essa
essa máquina de tear deu a ideia de utilizar isso mais para frente nos computadores. Posteriormente, veio um rapaz chamado Charles Babbage. Esse cara, ele inventou duas máquinas, a máquina diferencial e a máquina analítica. A máquina diferencial, ela tinha o objetivo de solucionar polinômios. Polinômios são aquelas contas de matemática que a gente vê que tem x ao quadrado mais y mais 4 igual a z, por exemplo. Isso aí é um polinômio. Tá? Então, a máquina de diferenças, a máquina diferencial, ela tinha o objetivo de solucionar polinômios. E a máquina analítica, ela tinha o objetivo de solucionar qualquer operação matemática sendo programada através de cartões perfurados. Porém, por falta de investimento, por falta de recurso, a máquina do Charles Babbage ela nunca foi terminada, mas mesmo assim, por causa da ideia que ele teve, ele é considerado o pai da informática. Que ideia é essa? A ideia de fazer operações matemáticas programadas através de cartões perfurados. Essas aqui são as máquinas, a máquina de diferenças, que era para resolver polinômio, e a máquina analítica, que era para resolver qualquer operação matemática programada por cartões perfurados. Essa moça, a Ada Augusta, ela é conhecida como Lady Lovelace e ela ajudou o Babbage na construção da máquina analítica e por causa dessa ajuda toda que ela deu ao Babbage, ela é considerada a primeira mulher programadora da história. Ela inventou muitas coisas, muitos conceitos que ajudaram demais na hora de criar a programação da máquina analítica. Depois de um tempo, veio um cara chamado Hermann Hollerith. O objetivo desse Hermann Hollerith foi impulsionado porque nos Estados Unidos, quando se fazia o censo da população, demorava 7 anos para processar todas as informações. Então funcionava assim: o pessoal que fazia o censo passava de casa em casa, levantando as informações, quantas pessoas moram aí, quantos filhos, tudo isso, né? E aí eles levavam essas informações e eles demoravam 7 anos para processar essas informações. Em 7 anos, a população muda muito. Então, quando terminava de processar a informação, aquelas informações nem tinham mais sentido, porque já estava obsoleta, já não funcionava mais aquelas informações. Então, ele pensou assim: vou fazer uma máquina para processar essas informações mais rápido. E aí ele fez assim: quando a pessoa ia lá realizar o censo, ela levava alguns cartões e ao invés dela ir marcando X nas alternativas, ela ia fazendo furinhos nas alternativas. Então, ela perfurava esse cartão e a máquina do Babbage, ela lia esses cartões e ela processava essas informações em 2 anos e meio. Então, do tempo de processamento de 7 anos, caiu para 2 anos e meio esse tempo de processamento. Acabou sendo muito mais rápido, tá? Depois veio um cara chamado Howard Aiken e ele começou com a ideia de realmente criar um computador. E aí ele criou um computador chamado Mark I, com o apoio, com o financiamento da Marinha dos Estados Unidos. Ele criou esse computador que era enorme, fazia contas e ele tinha o objetivo de auxiliar na Marinha dos Estados Unidos na guerra. Por quê? Naquela época não se usava computadores à toa, igual a gente usa hoje, né? Naquela época, os computadores eram usados ou para fazer cálculo para o exército ou para serem utilizados em universidades. Então, o objetivo do Mark I, foi o computador que ele criou, foi para auxiliar na Marinha dos Estados Unidos na guerra. Esse pequeno computador ele tinha 17 metros de comprimento, 2 metros de altura, 800 quilômetros de fiação e pesava mais ou menos 70 toneladas. Então era gigante. E ele somava 2 números em 1 segundo e multiplicava em 6 segundos. Aí você pensa e fala assim: professora, mas na minha cabeça eu multiplico 3 vezes 3 muito mais rápido que em 6 segundos. Mas esse não era o objetivo dos computadores na época. O objetivo era fazer a conta de números muito grandes. Então, para fazer a conta de números imensos, na nossa cabeça a gente demora muito mais do que 6 segundos. Essa é uma foto do computador do Aiken, o Mark I. E aí depois começou a era da produção desses computadores gigantes.
Logo após, em 1940, os dois Johns, o John Macaulay e o John Eckert, junto com os cientistas da Universidade da Pensilvânia e financiamento do Exército dos Estados Unidos, criaram um computador chamado ENIAC. Ele entrou em atividade lá em 1945, também com o objetivo de auxiliar o Exército nos cálculos de balística. Ele ocupava 167 metros quadrados e ele pesava 30 toneladas, né? Ele executava a soma de dois números em 0,0002 segundos, enquanto o anterior demorava 1 segundo, e a multiplicação ele já realizava em 0,003 segundos, enquanto o outro demorava 6 segundos. Então ele já é bem mais rápido que o computador anterior. O único problema desse computador é que quando ele entrava em funcionamento, a iluminação da Filadélfia caía inteira, porque ele sugava toda a energia da cidade para ele. Até aí uma foto do computador dos Johns, o ENIAC. Ele ocupava a sala do prédio inteira, essa parte aqui, ó, todinha era ocupada por ele, tá? Depois, em 1952, veio um cara chamado John von Neumann e ele se juntou aos Johns, o John Macaulay e o John Eckert, e eles criaram um novo computador chamado EDVAC, também patrocinado pelo Exército Norte-Americano, com o mesmo objetivo. E aqui, os computadores já começam a usar o sistema binário, que é aquele sistema que só utiliza de 0 e 1. E não mais o sistema decimal, que vai de 0 até 9, né? As ideias do John von Neumann, elas revolucionaram o mundo dos computadores, e por causa das ideias dele que nós conseguimos ter computadores programados hoje em dia, que nós conseguimos colocar informações no computador e mandar ele fazer as coisas, por causa das ideias do John von Neumann a partir do EDVAC. Tá aí o EDVAC, que é o computador que eles criaram na época, também era enorme, parece bonitinho, mas ainda não era. E aqui acaba a pré-história dos computadores e começa a ter computadores menores, né? E até chegarmos nos que a gente tem hoje. A primeira geração de computadores eram os computadores construídos à base de válvulas. As válvulas são essas coisas aqui que elas têm mais ou menos o tamanho de uma lâmpada. Então era tudo enorme, tudo muito grande. Tudo era construído para uso científico e militar. Tudo que precisava mudar nos computadores precisava mudar um monte de fiação, um monte de válvula de lugar, então era muito complicado. A segunda geração de computadores ela já substituiu a válvula pelo transistor. O transistor ele é muito pequenininho, ele deve ter aí em média uns 2 centímetros. Então, para quem passa de um negócio do tamanho de uma lâmpada para um negócio de 2 centímetros, diminui muito o tamanho. Então, aqui nessa geração, já deixou de ser só uso científico e militar, ainda se utilizava para uso científico e militar, mas já começou a ser utilizado para uso administrativo em empresas grandes que possuíam dinheiro para comprar isso aí também. Na terceira geração, já veio a utilização de circuitos integrados. Esses circuitos integrados são muito menores do que os transistores. Então, aqui já conseguiu miniaturizar os componentes, deixar tudo bem menor. E aqui que já começa a ter a opção da gente poder ter computadores em casa, porque aqui já começou a estar bem menor, tá? E aí, na quarta geração, que começou lá em 1971, surgiu o microprocessador, a CPU e tal. E aí, os computadores começaram a ficar bem mais rápidos. Na quinta geração, é a geração onde nós estamos agora. E aí, a gente tem uma produção em alta escala de componentes, computadores muito rápidos, inteligência artificial, qualquer um consegue usar. Então, a gente realmente não sabe onde essa geração vai terminar. A gente sabe que nós estamos na quinta geração de computadores, porém a gente não sabe onde essa geração vai terminar. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima aula.